Bem-vindos a mais um episódio do podcast PodTus, Vozes da Saúde Integral. Então, setembro, mais um episódio que nós estamos enfatizando aí a prevenção, o cuidado com a saúde mental. E o olhar mais cuidadoso e generoso para essas pessoas que perderam a vontade pela vida. E hoje, num momento especial, nós trouxemos uma convidada, a qual ela vai falar sobre a realidade das mães atípicas, que muitas vezes elas vivem, uma exaustão tão profunda que elas perdem a esperança e a vontade pela vida. Pois é, seja muito bem-vinda. Nós recebemos aqui a nossa convidada especial, Paula Zaine, psicanalista, casada, mãe de 3 filhos autistas. Caramba! E recentemente descobriu que o seu marido também é autista, né. E a sua experiência, eu acho que é praticamente única. Eu sou mãe de uma menina com necessidades especiais, necessidades cognitivas. E creio que a gente compartilha também essa vivência, né. Então, você, Paula, com a sua vivência pessoal, sua prática profissional, é muito importante para nós que você esteja aqui, nesse momento, sabe, porque muitas mães vão participar, vão assistir, e muitas mães serão tocadas, serão libertas e perceberão que ela tem muito o que fazer. Que um diagnóstico não é um limite, Amém, sim. né. Então eu queria saber sobre essas dores, os desafios e também sobre os caminhos de acolhimento que você recebeu. Uau! Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo seu sim. E para começar, conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória. Maternidade, se tornou terapeuta, hoje trabalha com várias ferramentas. Conta um pouquinho pra gente como você se conecta, né, com esse tema hoje que nós estamos trazendo aqui. Mães, né, com essa maternidade de crianças atípicas, filhos atípicos e essa exaustão, né. Você é mãe de 3, imagina, quem é mãe de um já tem uma limitação, uma dinâmica muito grande, imagina mãe de 3. Então conta pra gente como foi essa sua dinâmica, essa sua trajetória, e hoje você é uma profissional que trabalha com várias outras mães. Sim, 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 sim. Primeiro, meninas, eu quero agradecer a vocês por esse convite. Eu parto do entendimento que eu estou aqui representando muitas mulheres que hoje, infelizmente, não têm voz e não conseguem nem sequer mensurar a dimensão daquilo que estão vivendo, né? Então, compartilhando com vocês hoje um pouco sobre como começou minha trajetória, né? Eu parto do entendimento que não tem como eu falar como eu me tornei terapeuta sem contar o que aconteceu, né, na minha trajetória pessoal com os meus filhos. Bem, a minha história ela inicia com um possível diagnóstico do meu filho mais novo, né, que começou a apresentar várias características comportamentais na fase, né, de aprendizagem dentro da escola. E ali naquele momento, né, que nós começamos a fazer aquele processo de observação do que estava acontecendo com ele, nós fomos direcionados, né, a procurar um profissional da área e, a início, nós fomos conversar com um psicólogo e com um neuropsicólogo, né. E ali naquele momento, eu lembro como hoje, né, eu não sabia o que que era, o autismo, eu não fazia a menor noção, não tinha a menor noção, né, do que estava por vir. Eu, como toda mãe, já tinha uma percepção de que existia algo diferente no meu filho, mas eu ainda não conseguia mensurar o que exatamente, né. E eu lembro como hoje, e eu quero iniciar a história daqui, porque foi o pontapé inicial, né. Eu lembro como hoje que, assim que nós adentramos a sala da neuropsicóloga, ela falou assim para mim: "Mãezinha, será que existe a possibilidade de eu fazer uma interação entre 2 dos seus meninos para a gente poder verificar, né, como que seu filho menor lida com objetos, na interação social?" Eu falei: "Sem problema algum", né. E aí,
ela levou, né, o meu menino mais velho para interagir com o menino mais novo. Nessa época eu já estava desconfiada que realmente existia algo no meu menino mais novo. Falei, realmente não tem para onde fugir, porque o histórico dele na escola era que ele se isolava, que ele já estava sofrendo bullying, que, né, existiam ali dinâmicas que estavam mostrando de maneira clara que ele não se encaixava e ele estava tendo dificuldades, né, em aprender e se desenvolver. E aí foi muito curioso, porque eu estava na expectativa de um diagnóstico, e aí ela veio conversar comigo. Ela falou: "Mãezinha, eu estava observando a dinâmica entre os seus 2 filhos e eu percebi que o outro também tem". E na medida que ela falou: "Eu percebi que o outro também tem", aí ela ainda virou para mim e disse: "E tem uma outra questão. Aonde tem fumaça, tem fogo". Então existe a possibilidade de ou você ou seu marido ser. Um de vocês 2, sem sombra de dúvida, será. E, gente, eu levei um choque ali. Eu levei um choque, porque eu já tinha percebido que existiam coisas, né, que estavam além aquém das minhas habilidades no decorrer da minha rotina dentro de casa, né. Eu fui mãe muito jovem, né, na verdade, para ser mais específica, eu fui mãe aos 16 anos de idade, o que já foi um desafio enorme, né, uma maternidade completamente precoce. E naquele momento que eu recebi a possibilidade dos 2 diagnósticos, eu lembro que eu fiquei completamente desnorteada, porque eu lembro que o meu primeiro questionamento foi: "Meu Deus, tem cura? Tem cura? O que que eu posso fazer para ajudar meus filhos? Como é que a gente resolve isso?". E ali começou, né, a minha jornada em entender, em aprender. E aí, com o passar do tempo, veio o diagnóstico da minha menina também, e eu lembro que houve um momento que foi muito conturbado, e ali foi o pontapé inicial real, porque os 3 entraram em crise de forma simultânea. E naquela época eles se agrediam, eles se mutilavam, eles se batiam. E aí eu lembro que eu tentei literalmente acolher o máximo que eu pude. E aí quando eu lembro como hoje, é uma cena que hoje eu consigo falar sem chorar, mas até pouco tempo eu não conseguia, né. Eu lembro que eu peguei um de um lado, peguei outro do outro lado e fiquei ali balançando eles e respirando junto deles, sabe, até eles conseguirem se regular. E depois daquele momento, eu lembro de ter questionado a Deus, eu falei: "Senhor, o que o Senhor quer de mim?". E ali eu lembro de ter sentido de fato isso daqui, né, gente, eu não sei a religião de cada um, mas eu creio empiricamente na existência de um Deus, e ali eu senti Deus falar comigo. E aí eu lembro que naquele momento eu saí decidida a fazer algo, porque eu percebi que eu tinha 2 opções: ou eu fazia da minha dor um altar, ou eu transformaria o meu luto em uma luta, né. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a estudar, eu comecei a procurar recursos, formas, meios e maneiras de não ver mais aquilo acontecendo com os meus filhos. Eu pensei: "Se houver algum conhecimento a despeito disso, eu vou atrás", porque eu quero proporcionar para os meus filhos o máximo possível de acolhimento. Eu não quero que eles fiquem desta forma, dessa maneira. Então a verdade é essa, sabe, os meus filhos foram o maior impulso, sabe, que eu poderia ter para ir atrás, né, dessa profissão, e por incrível que pareça, foi ali que eu me encontrei, né. E hoje eu sou terapeuta integrativa, né, faço palestras, dou mentoria para o público feminino, faço acolhimento também em consultório sempre que necessário. Então assim, esse movimento de transformar a dor, o luto em luta, né, acabou sendo na verdade a ativação da minha identidade. Uau! Eh, eu gostaria só antes de eu passar para a pergunta, você me nos dissesse o seguinte: quantos anos você tem? Qual a idade dos seus filhos, tá? Claro. E, se possível, Sim, sim. acho muito importante para as pessoas perceberem Sim, qual a idade que eles estão e como é possível sim, a melhoria, viver apesar do é diagnóstico. isso, é Viver isso. bem, tentar plenitude apesar do diagnóstico, porque o diagnóstico nós não vamos mudar, Fato. né. Sim. Bem, pessoal, hoje eu tenho 31 anos de idade, o meu filho mais velho,
já está com 14 anos. Eu literalmente tive uma escada. Eu digo que eu tenho múltiplas experiências, né, desafiadoras. Então, assim, o meu filho mais velho está com 14, a do meio 13 e o mais novo 12. Então, Nossa, foram literalmente assim, um atrás do outro, né? você é muito jovem. Muito jovem, muito jovem. Então, assim, Que mulher bastante forte, bagagem. Jaqueline, que mulher exemplar. Você é um Bastante grande bagagem. testemunho. E você mostra que é possível. É possível aqueles que buscam, seja na espiritualidade, complementado com a ciência, complementado com a graduação, com os estudos, com a rede de apoio. Eu tenho certeza que foi isso que realmente fez com que você estivesse hoje falando sem chorar, Fado. não é isso? E eu queria saber o seguinte de você: muitas mães atípicas relatam um nível de exaustão física e emocional quase insuportável. Real. Eu sei, também comungo disso, porque não existe um único dia em 24 horas que ele se repete, não é? É. Não se repete, porque as dificuldades são diferentes. Para você estar aqui, você teve que organizar todo um caminho, né, estruturar toda uma situação de pessoas para te permitir estar aqui. Eu falo a mesma coisa pelo meu lado. Eu tive que organizar até que hora que ela ia ficar, quem ia ficar a partir de que hora. É assim a nossa vida. Realmente. Os outros, às vezes, reclamam dos seus filhos não atípicos, 100% Verdade. normais, eles reclamam, e é muito tranquilo o processo. Mas assim, elas relatam exaustão, como as outras mães também relatam exaustão emocional. Quase insuportável. Sozinhas. Solitário. É solitário, um caminho solitário. Muito. Como você descreveria essa sobrecarga no dia a dia? Hoje. Gente, a sobrecarga. Antes, eu não sei se você trabalhava, quando você teve os meninos, como é que era a sua vida, como é que ela era dividida. Hoje também não sei. Mas como que você consegue? Nossa, Para que as pessoas possam saber que é possível. sim, É possível. sim. Isso é um exemplo vivo disso. Primeiro, eu acho que é válido ressaltar que hoje, estatisticamente falando no Brasil, cerca de 70% dessas mães atípicas, elas sofrem, né, com a depressão, com essa exaustão, com o nível de estresse no nível hard. E eu parto do entendimento que isso realmente, de fato, precisa ser observado com a devida atenção e carinho, inclusive pelas autoridades, né? No meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, eu tive de fazer escolhas. Eu tive que fazer escolhas, né, para proporcionar, de fato, aquilo que os meus filhos precisavam. Então, na época em questão, quando eu descobri, né, o diagnóstico, dos meus filhos, e foram 2 anos de caminhada até eu conseguir pegar o laudo deles em mãos. E eu quero até pontuar uma coisa aqui, gente, muito importante. Eu vou dar uma volta aqui, mas eu juro a vocês, eu retorno para o mesmo lugar. Em meninos, Elaine, é mais fácil geralmente você conseguir identificar a estereotipia, o padrão comportamental. Eu sei disso. A minha menina, a gente demorou muito para descobrir que ela tinha. A gente demorou demais. E eu lembro que eu ficava naquele limbo, sabe, procurando informação, procurando alguém que pudesse me dar uma direção, e eu lembro de ir a pelo menos 3 médicos que, inclusive, foram extremamente estúpidos e grossos comigo, dizendo que eu estava atrás só de papel, mas não, eu estava ali atrás do direito dos meus filhos, sabe, que eu quero inclusive ressaltar isso, que é uma das coisas que deixa, as mães atípicas nessa sensação de exaustão, é a ausência desse suporte, inclusive social. Sabe, quem deveria acolher e direcionar, muitas vezes é até quem maltrata. Isso é um problema real. Então, voltando aqui ao cerne da questão, né, eu lembro que, na época, gente, não pense que foi sempre fácil, eu não quero aqui romantizar, né? Não tem Não como. tem como, não tem como. Eu fiquei careca, eu ganhei 15 quilos, eu entrei num quadro, eu diria que depressivo. Por quê? Porque a gente tem que lidar não é apenas com o diagnóstico de um filho, é com a possibilidade de
múltiplas coisas. A possibilidade dele não conseguir se desenvolver, a possibilidade de que ele não vá se casar ou ela não vá se casar, a possibilidade, né, que você tinha criado ali uma expectativa e de repente essa expectativa ela vai à ruína. Então a grande verdade é que não posso falar dessa exaustão, dessa sensação, sem falar do processo que a gente vive. Então, eu parto do entendimento que a primeira coisa é o luto. Toda mãe atípica, ela acaba passando por um processo de luto. Sabe? De assimilação, esse processo de assimilar essa informação. Ó Deus, o que farei? Sabe? Como vou direcionar? O que eu devo fazer? Como que eu posso sombrear? Que auxílio que eu vou prestar? Como que vai ser daqui para frente? Sabe? Qual tipo de suporte que eu posso oferecer de todas as maneiras e formas possíveis? Porque é uma equipe multidisciplinar Sim. que eles precisam para se desenvolver. Então, demanda muito. Demanda muito. E na época em questão, era uma coisa que me deixou muito frustrada. Eu tinha um emprego fixo, né? Afinal de contas, as contas não param, né? A gente precisa sobreviver. E eu lembro que eu não conseguia, muitas vezes, ter toda aquela disponibilidade. E aí entra outra coisa que muitas mães brasileiras vivem, principalmente a mãe atípica que é solo, né? Graças a Deus, eu posso dizer que eu tive o devido suporte, né? A gente criou ali uma rede de apoio, mas eu fico imaginando, por quê? Porque eu lembro que muitas vezes, nesse movimento de ter de pedir licença para o patrão, olha, eu vou ter que sair, porque eu tenho que levar os meninos no CAPSI, eu tenho que levar para fono, eu tenho que levar para isso, eu tenho que levar para psicólogo, eu tenho que... E aí eu percebia que era muito conflituosa a agenda das crianças, sabe? Com a possibilidade do trabalho fixo. E acabou que isso se tornou mais uma motivação para que eu me organizasse e começasse a empreender. Então, eu percebi ali que existiam algumas escolhas que eu precisava de fazer. E para mim ficou categoricamente claro que dos meus filhos eu não queria abrir mão. Então eu decidi, eu falei, eu vou sair desse emprego. Eu vou sair, eu vou me lançar nas terapias. Eu sei que eu não sou a única que estou vivendo isso. Existem outras pessoas, eu tenho um repertório, eu tenho conteúdo, eu estudei o suficiente e agora eu vou estender a mão, eu vou oferecer. Porque nós que somos terapeutas, nós temos essa consciência de que essa troca dentro do consultório também nos fortalece Sim, muitas com vezes, certeza. né? Nós vamos ouvindo as histórias, ouvindo as pessoas, isso vai, né, criando em nós uma certa força de perceber que não estamos sós. Cada um tem suas próprias lutas. Só que existe um preço, e o preço é escolher. Escolher com sabedoria. Né? E eu lembro que eu fiz essa escolha, eu falei, eu quero um tempo de qualidade com os meus filhos. Hoje, na minha agenda, eu até brinco assim, né, com meus pacientes, com o pessoal, gente, eu mando na minha agenda, a minha agenda que manda em mim, entendeu? Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre estou observando, sempre estou olhando, né, mas hoje eu fui em busca dessa flexibilidade, né, de tempo para poder, de fato, dar esse suporte para os meus filhos, e graças a Deus hoje eu consigo dar. Mas o sofrimento, ele é real. A solidão, ela é real. O desafio é real. A dor, ela é real. Sabe, esse cansaço, essa sensação de estagnação, eu lembro que houve momentos das interações dos meninos, quando eles ainda tinham crises, que eu dava burnout, gente, eu ficava tão dura que eu não conseguia mover a musculatura do próprio rosto. Então, a exaustão, ela é real e nós, enquanto mães atípicas, nós precisamos ficar atentas a isso, porque os nossos filhos precisam de nós, né? É de arrepiar, hein? Nossa, Foi. algumas coisas que a Paula foi falando, aqui eu fui me arrepiando. Eu não sei, Elaine, mas eu fui Eu fui arrepiando, revivendo muita coisa. Quando revivendo. você falou do trabalho, quando a Marcela nasceu, eu era comissionada e eu tive redução de horário. Ó, Ótimo, né? Mas depois de ter levado algumas, né, chicoteadas na coisa, porque às vezes alguém me ligava e falava assim, ela não para de chorar. E já tinha 2 horas que ela estava chorando.
Eu pegava a chave e ia embora, falava com a minha chefe: "Eu preciso ir embora". "Ah, mas você não está autorizada a te liberar". E eu falei assim: "Sinto muito, mas eu estou indo embora". A Marcela ainda amamentava nessa época, a Marcela amamentou há quase até 2 anos, que é uma bênção também, porque é um calmante para eles e para nós, não é isso? Fato. Libera ocitocina, Isso. né. E assim, uma vez vieram me falar que falavam que eu tinha privilégio. Ó céus. Ah, mas a primeira oportunidade que eu tive em uma reunião com a equipe toda, eu era escalão intermediário, eu era chefe, mas do escalão intermediário, tinha gente abaixo, acima, hierarquicamente, né. E eu falei: "Olha, eu fiquei sabendo que tem pessoas aqui considerando que eu sou uma pessoa que tenho privilégios, porque eu tenho 2 horas a menos de trabalho. Agora eu quero dizer o seguinte, quem conseguir levar a deficiência da minha filha para o seu filho, eu troco na mesma hora de horário com você". Foi silêncio total. Porque é muito fácil você pegar a ferida da pessoa, cutucar, machucar, deixar sangrar e ir embora. Mas você não quer levar a ferida para você. Fato. Não estou dizendo. E aquilo que você falou de romantizar é muito, muito importante. Porque eu já ouvi, gente, pessoas falar assim: "Ah, eu quero ter um filho com síndrome de Down". Eu vi uma pessoa falar isso uma vez. Porque ela estava fazendo curso de fisioterapia, sei lá, e estava tratando. Gente, ninguém quer isso. "Ah, eu amo ser mãe atípica". Não, nós amamos nossos filhos. Sobre isso. Nós amamos os nossos filhos, independente do que eles trazem. Mas nós não amamos a deficiência. Nós não amamos a limitação. Nós não amamos o preconceito, Nossa. não é? Nossa, É. você falando sobre isso, eu quero até dar um adendo aqui que é interessante, né, dentro dessa perspectiva da ausência, né, do suporte da própria sociedade. Sim. Eu lembro que E a quando sociedade, às vezes, é o seu círculo mais próximo. exatamente. Posso fazer a pergunta então, que tá Pode. dentro? Pode. Quando a gente fala sobre as pessoas que nos cercam, né? Sim. Porque tantas vezes essas mães se sentem tão sozinhas e desamparadas, né? Mesmo cercada de pessoas. Eita, gente. Essa pergunta ela é muito importante, Jaque, porque, na verdade, estar cercado não é o mesmo que estar sendo amparado. Você pode estar cercado de pessoas, mas não necessariamente você está sendo amparado por essas pessoas, né? E é o oposto. Muitas vezes, aí eu falo da minha particularidade enquanto mãe, né, atípica. Eu percebi que, na verdade, existe até uma certa cobrança por perfeição da própria sociedade. Tipo assim, nossa, como que pode? Esse menino está fazendo isso, está fazendo aquilo. Gente, eu lembro de uma cena, porque assim, uma das estereotipias, né, um dos comportamentos dos meus meninos era imitar dinossauros. E eu lembro que uma vez eu fui a uma farmácia e eles começaram a andar de 4, literalmente, por todos os corredores da farmácia Oh, correndo. meu Deus, o trio. E eu ali tentando conter a situação, né. E eu explicando: "Moça, por favor, olha, minhas crianças elas são atípicas, eles estão ali na interação", e o autista ele não entende tão bem, ele não assimila muito bem esse negócio de padrão comportamental social, né. Eu tenho que me adequar àquilo que a sociedade diz que eu tenho que me adequar. Ou eu tenho que me comportar Isso, fora de casa, né? isso, eu preciso me comportar. Eles não conseguem assimilar isso muito bem. E aí eu lembro, né, de eu explicando para ela: "Olha, eles estão assim, né, mas é porque eles são, né, no caso, autistas, etc e tal". E eu lembro de, inclusive, eu ouvir uma mulher falando assim: "Nossa, mas como que pode educar os filhos tão mal assim?", né. E aí, gente, eu lembro que eu saí dali arrasada, porque só eu que sabia o esforço que eu fazia. E não só fora, mas dentro da família também. "Ah, isso daí é falta de surra". Quantas vezes eu ouvi isso? Meu Deus, principalmente dos mais antigos. "É porque no meu tempo não tinha isso daí não". Será? Né? Será que não tinha? Ou era tratado de outra forma? Né? Então Desrespeitado na sua exatamente, limitação, né, era exatamente. castigo, era Isso, punido. surras. Aham. Era terrível, né, só a gente lembrar aí década 20, 30, como é que eram os, né, os ambientes onde tinham as alas Eram psiquiátricas, etc e encaminhados. tal. Gente, então assim,
Ainda dentro, né, disso que você está trazendo, eu percebo que essa solidão, ela se torna ainda pior quando nós paramos, por exemplo, para observar a necessidade dos nossos filhos. E nós percebemos que não é só a gente que está sem amparo, eles também estão. Sabe? É aquele movimento de que mãe quer sofrer tudo. Mãe tudo padece, mãe, sabe, às vezes quer segurar tudo nos ombros, mas não deveria ser assim. Não deveria ser tão pesado, sabe? Principalmente levando em consideração que a sociedade, o todo, deveria servir como esse suporte para facilitar esse tipo de situação. Só que, infelizmente, não. Aí eu volto para a afirmativa do início, né, da minha fala. Que estar cercado não necessariamente é estar amparado, né? Existe uma diferença muito grande, infelizmente. Na sequência, eu ia perguntar para você justamente algo que você já começou aí a falar, tá? Quais são os fatores sociais, culturais e até familiares que tornam essa jornada ainda mais difícil para as mães? Quantas vezes você ouviu: "Ah, você já levou ele em tal médico? Ah, você já tentou isso? Ah, você isso?" Ah, como se a gente não corresse exaustivamente em busca de uma solução, né? Fato, Elaine. Então, assim, quais são esses fatores? Se você A Amada, questão social, sim. né, a gente vê a questão de escola, o despreparo, porque se fala que a rede Da pública inclusão. tem É, se fala na entendi. inclusão, se fala que a rede pública estão capacitados. Gente, isso é uma pena, porque isso é tão relativo. Eu vou partilhar uma experiência minha. Quem conhece a Marcela vê, acha ela muito bem, altiva, uma autoestima ótima, ela se sente feliz, ela exclama: "Eu sou tão feliz", não fala? Uhum. "Eu sou feliz". Inteligente. É, e ela é, e ela é. Mas, se eu não tivesse, igual você fez o traçado aí, levado na fono, na TO, na psicomotricidade, na psico fora do currículo escolar, não seria assim. Eu não sei se isso é real para você, eu gostaria que você pontuasse aí pra gente, como que é Gente, hoje. Porque a minha Marcela já tem 25 anos. olha, na hora eu chego aí, gente, e o sonho. Olhar para trás e dizer, valeu a pena, deu tudo Sim, certo, as coisas sim, correram do jeito que a gente planejou, Paula. sim. Gente, nós estamos necessitando de políticas públicas, né? Nós estamos precisando muito desse suporte, né? É uma coisa assim que é evidente, não há. Paula, então uma pergunta que eu quero fazer para você é: como a falta dessa rede de apoio ou a compreensão pelo aumento do risco, né, da depressão, ansiedade, a ideação, né, suicida nessas mulheres, como esse impacto, né, mães começam ali na exaustão, às vezes falta a rede de apoio, falta, como você disse, em ter mais profissionais que acolham ao invés de excluir, principalmente na rede das escolas. E aí a mãe, quando ela vai se deparando com essa quantidade de desafios, porque não é o desafio somente com o filho que é atípico, pelo contrário, ali ela até consegue lidar com a situação, buscar ajuda, mas quando ela vai lidando ali com tantas coisas que ela precisa enfrentar para que o filho se desenvolva, para que o filho seja acolhido, para que o filho não sofra bullying, eh, como que essa falta de apoio ali, ela leva a mulher a perder mesmo as esperanças, a largar a mão, às vezes até abandonar, enfim, ficar perdida ali e tentar até mesmo contra a sua própria vida. Nossa, Jaque, para que eu possa discorrer sobre isso com você, primeiro eu quero pontuar aqui algumas coisas e quero até, inclusive, trazer uma experiência empírica, né, para depois ir para essa questão. Ainda, né, dentro do tema, né, sobre a inclusão que gera exclusão, né, eu lembro de uma situação em específico que o meu filho mais novo, ele chegou para mim e ele estava chorando muito. Ele estava chorando muito, muito mesmo.
E lá em casa eu sempre procuro dar esse suporte para eles e explicar que todas as vezes que eles estiverem psicologicamente, emocionalmente sobrecarregados, que eles precisam vir, né, dizer, aprender a se regular emocionalmente também, porque às vezes está ali no meio de uma interação, eu não estou presente, mas tudo bem, tudo ok, né? Afinal de contas, estamos preparando para a vida. Mas nessa situação em específico, ele veio com uma demanda muito interessante. Ele chegou para mim e falou bem assim, mãe, eu estou muito frustrado, eu estou muito triste. E eu falei, filho, por quê? Aí ele falou bem assim para mim, aí eu fico um pouco emocionada. Ele falou assim, se eu não consigo desculpa, gente. Eu vou pegar um papel. Ele disse assim para mim, mãe, se eu não consigo cumprir coisas simples que me pedem, porque meu cérebro simplesmente me faz esquecer, como que eu vou realizar sonhos na minha vida? Como que eu vou ser uma pessoa funcional? Como que vai ser meu futuro? O que que aguarda? O que que eu posso aguardar? Gente, se eu ouvir isso de uma criança que tinha que estar preocupada em brincar, sabe? O nível da profundidade, do medo, do desespero, da percepção ruim que ele tinha sobre ele Que mesmo. ele tem Sim, sobre a sua limitação. sim, exatamente. E aí eu questionei a ele, meu filho, mas da onde que está vindo essa sua percepção? Ele, mãe, é porque eu não consigo acompanhar ninguém na escola. Aí eu fui parar na diretoria, né? Porque eu falei assim, gente, esse menino, ele precisa de um PEI, ele precisa de alguém que possa, de fato, ajudá-lo a se desenvolver, e não alguém que faça ele se sentir menor ou pior do que aquilo que ele já tende a se sentir, por causa das próprias dificuldades. E o que eu ouvi foi, mas a senhora não quer que ele tenha um alto nível de interação? Para ele ter essa interação, ele precisa ser tratado, me perdoem, até eu fico, né, levemente exaltada, ele precisa ser tratado como uma criança normal. Aí eu expliquei para ela, falei, minha senhora, essa não é a questão. Existem as debilidades e dificuldades do desenvolvimento dele. É o funcionamento cerebral dele, ele precisa de suporte. É a forma como o cérebro dele funciona. E ele precisa entender que não é porque o cérebro dele não acompanha da maneira e da forma como os cérebros das outras crianças que estão presentes dentro da sala de aula, que ele não vai conseguir ser nada nem ninguém. Então, a ausência desse suporte, ela também interfere na vida da criança e automaticamente mexe com as mães. Porque depois dessa situação, aí agora vamos à maneira como eu contornei, né, gente? Eu não deixei, obviamente, meu filho sair de lá indagando isso. Eu até contei para ele uma historinha. Que quando eu fui tê-lo, né? Quem me deu o nome do meu filho, né? Quer creiam, quer deixem de crer, quem deu para mim o nome do meu filho foi o próprio Deus, né? Eu estava lendo a palavra ali, e aí eu tive uma experiência. Gente, minha jornada inteira é caminhando com Deus, e é assim que eu consegui sobreviver, né? E aí eu lembro que eu falei para ele, você sabe por que que o seu nome é Victor Emanuel? Porque você é vitorioso, porque Deus anda com você. E cada uma das suas dificuldades e debilidades é exatamente o que você vai curar nas outras pessoas. Você nasceu com um propósito, filho. Você veio a esse mundo com um propósito. E você me dá força. Você não tem noção da força que você dá para a mamãe. Para a mamãe lutar por pessoas que passam a mesma coisa que você. Então, jamais deixe ninguém colocar você em caixas. Quem tem limite é município, Emanuel. Eu te proíbo, você está proibido de aceitar a opinião alheia. A sua opinião sobre você precisa ser a opinião que Deus tem sobre você. E ali a gente se abraçou, ele ficou emocionado, e aí ele saiu ali de cabeça erguida, sabendo assim, nada disso aqui me define, eu tenho outras habilidades, eu tenho outras qualidades, e eu não vou olhar para aquilo que eu não tenho, eu vou olhar para aquilo que eu tenho. Ele saiu dali convicto. Só que ele não viu os bastidores, que depois dessa situação, para onde eu fui? Eu fui para o quarto chorar. Porque eu fiquei pensando, e quando eu não estiver aqui? Qual é o futuro dos meus filhos? O que que eles vão encontrar na sociedade? Qual o nível de suporte que eles vão ter? Quem vai estender a mão quando eu não estiver aqui?
Então, a ausência desse suporte destrói vidas. Destrói. E eu quero aqui fazer um apelo para você que é mãe atípica. Se você sente que já está aquém do cansaço, procure ajuda. Ninguém consegue fazer absolutamente tudo sozinho. E está tudo bem. Sabe? Eu já fui dessas que cobrou exaustivamente resultados constantes. E hoje eu consigo perceber que pedir socorro é fundamental para continuar a jornada. Sabe, gente, é fundamental. Eu quero até pontuar uma coisa aqui. Quando nós estamos sendo submetidos constantemente a altos níveis de cortisol, né, do estresse, isso altera a nossa neuroplasticidade, altera as reações químicas do nosso cérebro, altera a nossa percepção de vida e de realidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus meninos têm hipossensibilidade. Então já teve situações deles se ferirem gravemente e não sentir dor. Então isso coloca a gente num estado de hipervigilância 24 horas por dia, porque é mais ou menos assim, caiu ali com uma faca, abriu o rosto, não viu, não sentiu nada, quase decepou um dedo, não sentiu nada, não sente medo. E muitas mães atípicas sabem do que eu estou falando. Tá vendo ali uma rua, acha que carro não vai acontecer nada, quer sair correndo, atravessando. Então isso aumenta o nosso nível de exaustão. Existe até uma síndrome chamada síndrome de soldado pós-guerra. E existem estudos científicos que comprovam que o cérebro de uma mãe atípica é semelhante a de um soldado. Pensa. Então você precisa de suporte. Você precisa se cuidar. Porque se você estiver mal, eu te garanto, seus filhos também estarão. Eles precisam que você esteja bem para que as coisas corram bem. Uau! E a gente sabe que essa sobrecarga, pelo pouco que você começou a falar, não é só física, ela é mental, ela é emocional. Quais são os sinais de alerta que mostram que essa mãe pode estar adoecendo emocionalmente? Gente, são múltiplos os sinais, né? Eu vou falar assim, começando de mim, que muitas vezes a gente percebe mais aqueles que estão de forma externa e depois a gente começa a perceber que tem algo interno, né? Então, no meu caso, igual eu expliquei para vocês, eu tive alopecia areata, eu literalmente comecei a perder os cabelos, eu ganhei muito peso, eu não conseguia mais dormir, né? Eu ficava o tempo todo nesse estado de hipervigilância e com o tempo eu já não conseguia mexer o rosto. Mas isso não começou assim, sabe? Já vindo de uma forma latente, gritante, começou aos poucos. É sempre aos poucos, até você perceber que você está condicionada àquilo. Então, uma coisa que eu acho válido pontuar, inclusive aqui, meninas, é que existe uma diferença entre você estar cansada e exausta, tá? Quando você está cansada, você vai lá, deita, dormiu, levantou, acabou. Uau, consegui descansar. Quando você está exausta, você dorme cansada, acorda cansada. Tudo que você vai fazer, você percebe que você não consegue desenvolver. A memória fica ruim. Você perde apetite muitas vezes. Eu falei aqui do ganho do peso, né? E a gente sabe que de maneira inconsciente, né, para quem é terapeuta, existe um motivo, né? Mas também existem aquelas que perdem o peso. Muitas mulheres deixam de ver o brilho na existência, o brilho na vida. E é interessante, gente, que muitas, infelizmente, acabam perdendo a própria identidade, né? A gente senta, conversa, amado, o que você gosta de fazer? Menina, não sei. Não lembro mais o que eu gosto de fazer. O que você gosta de comer? Não sei, não sei o que eu gosto de comer. Mas seu Ouvi, filho, né? mas o meu filho, isso ela sabe de cor e salteado, principalmente se ele tiver seletividade alimentar. Que eu também passei por isso em casa. Então, eu sabia absolutamente tudo. E depois eu fiquei pensando, é mesmo. Quanto foi que eu me perdi desse tanto que eu não consegui, né, perceber para me reencontrar, né? É importante. Então, eu quero até fazer uma pergunta para você, e eu quero que você que está em casa, ou seja lá onde for,
ouvindo, né, aquilo que estamos falando aqui hoje, eu quero te fazer algumas perguntas e talvez isso possa te ajudar a ver em que pé você está hoje. Qual foi a última vez que você sorriu genuinamente? Que você deu uma gargalhada boa? Que você achou graça em alguma coisa? Qual foi a última vez que você fez algo por você, ainda que pequeno, sabe? 10, 15 minutos, ler um livro, tomar um chá, tomar um banho mais longo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se sentiu realmente conectada à vida? Não nesse movimento, nesse modo, né, piloto automático que toda mãe acaba entrando. Sim. A gente acaba entrando muito tranquilamente, sem sequer perceber. Então, se faça essas perguntas, sabe? Comece a analisar. Pense sobre o que você está pensando também, né? Porque muitas, infelizmente, não conseguem perceber que a ideação está batendo na porta, né? Então, eu quero sugerir a você, eu quero convidar você a pensar sobre o que você tem pensado também. É isso. Nossa, importantíssimo. Uau! Uau! É isso mesmo. Porque você já relatou sobre a solidão com as pessoas em volta, você escutando todo mundo conversar e você tá ali também conversando, mas a sua dor é solitária, ela é individualizada, você vai para casa e volta, vai e volta, vai e volta. Infelizmente, é real. Eu sei bem. E essa sobrecarga precisa ficar mais leve. Precisa. A sociedade precisa olhar com mais carinho para essas condições, porque elas estão cada dia mais gritantes. A condição, o aumento, sabe? E assim, você falando tudo isso aí, eu lembrei do dia que eu fui no Detran para pedir uma vaga especial. Sabe o que que a médica falou para mim? Eu não estou enxergando a sua necessidade. Oh, céus. Ela falou isso. Eu com atestado, com documento, com a minha filha ali, só porque ela não era infeliz. Só porque ela não era infeliz, né? E ela falou: "Eu não estou enxergando a sua necessidade". E eu achei que eu ia receber o papelzinho. Ela negou. Gente, que absurdo. Ela negou. Direito. Você entendeu? Eu saí de lá sem o papelzinho. E não tinha como voltar para falar com ela. Cara, era uma mulher. Ela provavelmente era mãe. E só porque minha filha não se debatia, não fez nada, nenhuma coisa inadequada para o olhar dela naquele momento, ela não viu a minha necessidade. Porque ela não sabe o que que é, Não né? sabe. Não sabe o que que é. Você acredita que esse movimento que nós estamos fazendo aqui com o PodTus, Vozes da Saúde Integral, vozes, você é uma voz, eu sou uma voz, a Jaqueline é uma voz, cada pessoa que nós encontramos é uma voz, cada mãe que nós encontramos, cada criança que nós encontramos é uma voz que precisa ser reconsiderada, ouvida e respeitada. Concordo. Concorda? Totalmente. Então, esse movimento que a gente está fazendo, falar sobre saúde mental de forma aberta, sem tabu, sem meias palavras, pode ser um passo importante para evitar que tantas mães cheguem a esse limite. E aqui eu quero falar outra coisa, lembrar um fato que aconteceu em Águas Claras. Não sei se vocês vão lembrar. Uma pessoa com um filho adulto, portador de necessidades especiais, adulto de 30 e poucos anos, de repente sentiu um cheiro diferente. E aí foi chamado para arrombar a porta. E os dois estavam mortos lá dentro. A mãe matou o filho e depois ela se matou. Você lembra disso? Com toda Aí certeza. o que vem a pergunta: será que ela não tinha nenhum amigo? Será que ela não tinha nenhum familiar? Ninguém sentiu falta deles? Precisou chegar ao processo de decomposição
de incomodar os vizinhos para que fosse tomada uma atitude. E aí? Deus, que O que absurdo. nós precisamos fazer? É isso? Conscientização, gente. Falar, conversar, expor esta realidade. Como você falou com muita, sabe? Com muita verdade, com muita autenticidade, né, Jaqueline? E é isso que nós precisamos. Porque essa dor, ela é, ó, silenciosa. Muito. É diferente. Porque muitas vezes você vê pessoas reclamando de uma dor, reclamando de um trabalho, de um emprego. Mas a mãe, nessa condição, ela vai definhar. Igual aquele bonequinho com o globo nas costas, que vai dobrando, dobrando, com tanto peso. Mas ela vai embora seguindo, sem desistir. E o que a gente pode fazer, Paulo? Me fala. Conscientização, amada. E é por isso que eu estou aqui, né, hoje compartilhando com vocês um pedaço da minha história, da minha trajetória. Eu lembro que durante muitos anos eu tive medo de falar sobre, porque na minha perspectiva eu estava expondo a minha família. Mas à medida que o tempo foi passando, que eu fui percebendo o nível de dor que o silêncio provoca e as consequências, né, que isso gera, eu decidi claramente, abertamente falar sobre tudo aquilo que eu vivi, né, sobre aquilo que eu tenho vivido, né, com os meus filhos, com a minha família, porque as pessoas elas precisam saber que não há motivo algum para se ter vergonha. Sabe, muitas pessoas, eu lembro que até pessoas da minha família, não conta para todo mundo não, vão julgar as crianças, vão tratar as crianças diferente, vão olhar diferente. E realmente, né, houve situações dos meus filhos sofrerem de fato o preconceito dentro de casa. Só que, aqui é que está a questão, quanto mais você cala a despeito disso, não é só você que sofre. A sociedade sofre como um todo. Então, nós precisamos de pessoas que tenham coragem. Coragem de falar sobre, sabe? Porque, às vezes, hoje sou eu que estou sentada aqui falando. Mas, quem sabe, né? Amanhã essa dor que eu estou compartilhando aqui não é a tua dor. Não é a dor de outra pessoa, inclusive, que você já conhece. E essa dor, ela precisa ser vista, né? Nós precisamos falar sobre. Então, a conscientização, eu acredito que é o caminho mais curto para uma sociedade mais empática e acolhedora. Nós precisamos fazer as pessoas compreenderem, sabe, meninas, sobre tudo isso, porque é muito triste quando você escuta. Eu lembro que inúmeras vezes eu ficava assim, numa tristeza profunda, quando as pessoas falavam assim: mas não, os meninos nem têm cara de autista. Ah, tem cara não, tem cara não. Vai conviver. Vá conviver. São pessoas reais, com dificuldades reais, debilidades reais e que muitas vezes se tornam um tabu. Igual, gente, eu fico pensando, quando me disseram o possível diagnóstico, eu nem sequer sabia o que era autismo. Como assim? Sabe? Em pleno século XXI, você não saber o que é. Cadê a divulgação? Cadê as pessoas falando a despeito de? Cadê? Então, nós precisamos, sabe? E o índice de pessoas com autismo aumentou muito. É algo que, nesse momento, precisa ser, de fato, observado. Essas pessoas, elas precisam de acolhimento. E eu volto aqui a pontuar que é necessário políticas, né, públicas, porque essas pessoas elas vão entrar no mercado de trabalho, elas vão ter um futuro e elas precisam desse acolhimento. Então, conscientizar para gerar empatia é o caminho mais curto e necessário no momento a ser feito. Então, estar aqui hoje para mim é uma honra, é um privilégio. Eu não tenho palavras para mensurar a gratidão, porque não é só sobre dar a voz a Paula, é sobre dar voz às mães que são atípicas como nós e aos nossos filhos também, sabe? Então,
é muito mais profundo. É dizer ao outro que eu digo, aquele que é típico, né, que esse sofrimento é real e precisa ser visto, né. É muito sobre isso. E mais uma vez nós estamos aqui, né, falando sobre profissionais, sobre como nós precisamos iniciar, esse olhar empático, generoso, amoroso através dos profissionais. A partir do momento que você escolhe uma profissão, você você tem que estar ciente das dificuldades, das dinâmicas e dessa diversidade de pessoas. Hoje cresceu muito, hoje nós temos o TDAH, hoje nós temos um leque de diagnósticos, só que nós não temos profissionais qualificados, porque você pode até se qualificar em relação a estudo, a entendimento daquela doença, da né, do específico ali, né. Mas as pessoas estão esquecendo de que você se tornou profissional para cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, você tem que realmente saber cuidar e lidar com pessoas. Então, mais uma vez, a gente bate na tecla sobre qual tipo de profissionais nós estamos tendo. É nas escolas, né, nas gestões das escolas ali onde tem coordenação, onde tem direção, os médicos, os profissionais da saúde ali, então todos os tipos de profissionais, então tem que ter sim, através dessa fala, através de uma mãe vindo aqui chorar os seus desafios e de verdade, ela merece palmas, porque 31 anos, gente, 31 anos, e a gente consegue observar a maturidade nessa mulher, né, mesmo diante dos desafios. Na marra. Quem olha para essa mulher bonita, morena, ninguém sabe, ela não tem cara de exausta. Mas por que não? Ela pode até estar cansada por dentro, mas é porque ela aprendeu a blindar a sua mente. Ela aprendeu a falar, ela aprendeu a gritar, ela aprendeu a se posicionar através desse movimento de fala, através de perder a vergonha realmente e assumir. Eu tenho 3 filhos autistas, eu tenho um marido também que foi diagnosticado, eu tenho famílias que foram preconceituosas, profissionais que me excluíram, excluíram os meus filhos, e mesmo assim eu estou aqui para trazer força e energia, determinação e coragem para essas mulheres que às vezes não vê uma saída, às vezes não sabe quem buscar mais, porque já bateu em várias portas e encontraram essas portas fechadas. E Paula, eu quero te agradecer e se você pudesse hoje deixar uma fala final para as mães, o que você diria? Gente, eu quero agradecer, eu estou emocionadíssima e muito feliz, de saber, né, que vocês abrirão as portas, né, para que esse tema seja abordado, né, e falado, porque é um tema muito importante, existe um sofrimento real, né, e isso faz parte, né, de ser humano, né, dar ouvido, né, dar voz a essas pessoas, né, que hoje eu vim aqui representando, que nós estamos representando. Eu quero dizer para você que é mãe atípica, né, seja qual for a sua dificuldade, né, a dificuldade que você está enfrentando, eu quero que você saiba que eu sou a prova viva de que existe sim uma saída. Você pode sim encontrar forças em meio à sua adversidade. Eu quero deixar claro aqui para você que você não precisa estar sozinha na sua luta constantemente. Procure sim rede de apoio. Paula, mas minha família é preconceituosa. Vá a instituições que sejam religiosas, procure comunidades, sabe, de mães atípicas, procure ambientes onde a sua voz tenha valor e possa ser ouvida, sabe? Procure instituições que podem, às vezes, até disponibilizar de forma, né, gratuita aí, o atendimento terapêutico, porque nós também precisamos de cuidados, nós também precisamos, ser ouvidas, acolhidas, da mesma maneira e na mesma proporção que você tem amor e empatia pelo seu filho, pela sua filha e os acolhe, você também precisa se acolher.
Porque a criança, né, o adolescente, eles vão se tornar muito reflexo daquilo que nós somos, né, da forma como nós estamos. Então, eu posso dizer a vocês, não como alguém que apenas estudou, mas alguém que veio de lá, a luz no fim do túnel, tá. Eu sei que talvez você esteja aí em um dos piores momentos, talvez entrando, né, no início do seu luto, porque acabou de descobrir, acabou de pegar o diagnóstico. Não se desespere, as coisas vão se resolver. Paula, quero te agradecer, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história, da história da sua família, essa história incrível, extraordinária, apesar de desafiadora e dolorosa, e que com certeza vai encorajar várias mães que vão te ouvir. Amém, que assim Muito seja. obrigada. Eu que agradeço, meninas, eu que agradeço. Paula, foi um grande prazer, um grande prazer. E eu sei que você que está aí desse lado, de alguma forma você foi impactado com essas palavras, com esse testemunho, com as verdades ditas aqui nesse momento. E se você foi impactado, partilhe, passe para aquela pessoa que precisa. Olhe para as pessoas, olhe para um lado, olhe para o outro, não olhe só para si, olhe para o próximo. Tem alguém derramando uma lágrima do seu lado e que você talvez nem perceba. Por favor, e ajude essa pessoa a procurar ajuda. Apoie, dê a mão, console, pergunte se está precisando de algo. Não faça de conta que não tem nada acontecendo. Por favor, o mundo precisa dessa amorosidade, da generosidade, da humanização. Gente, os pets, quando eles precisam de ajuda, quando eles estão doentes, eles apoiam uns aos outros. Por que não o ser humano? Vamos lá. As mães precisam, os pais também, porque às vezes o pai não fala o que fala, o que a Paula falou aqui, e ele guarda ali dentro dele aquela frustração, aquele luto dele. Então, apoie. Pare de piadinhas com as pessoas com deficiência física, com deficiência de audição, visão, cognitiva. Vamos criar a cultura do respeito, do amor ao próximo. Gente, Jesus só pediu isso. Amai o próximo como a si mesmo. Você gosta quando as pessoas acham graça de você? Pergunte-se isso. Então procure ajuda, ajude as pessoas, quer dizer, eu quis dizer isso. Ajude as pessoas que você conhece. Leve até elas esse vídeo. E lembrando, gente, que procurar ajuda não é fraqueza. Não é fraqueza. Só os fortes reconhecem que estão precisando de ajuda. Só os sábios reconhecem, porque o soberbo, o que se acha muito inteligente, ele se guarda e se reserva. Então busque ajuda. É um ato de sabedoria e de humildade. Se você está em sofrimento, busque apoio. O CVV está aí. É só ligar. Centro de Valorização da Vida. Atende gratuitamente. 188. Chame ajuda. Converse com aquela pessoa que você vê que está se fechando, que está definhando em si mesma, com a sua dor, carregando o mundo nas costas. Não é preciso, como você falou, não precisa ser tão pesado, se quem estiver do seu lado te der a mão. Esse foi mais um episódio do Podtus Vozes da Saúde Integral. Continue conosco nessa jornada de autoconhecimento. Até o próximo episódio.